quão é importante a espiritualidade para a gente ter a felicidade, né? Chegou aqui uma pergunta que é da Cláudia e da Jaci, que acho que pode ser respondida tanto pela Elza, pela dona Francisquinha, às vezes até por mim. A pergunta é: por que o jovem indígena sofre com depressão? Foi um tema abordado aqui. Então, o jovem indígena sofre da depressão, por quê? É porque tem muitos jovens indígenas que eles, hoje que nem a dona Elza estava falando, é porque hoje os jovens indígenas, eles não estão mais querendo saber da cultura, né? Muitos deles. Então, eles querem saber mais do celular, que é coisa que nós, indígenas, que a gente está acabando assim, tipo a tradição do jovem, é de comprar o celular para eles, né? Porque quando compra o celular para eles, aí eles não querem saber da cultura, querem saber da coisa dos brancos. Aí, por que hoje muitos jovens índios têm depressão, ansiedade? É que eu vejo muito isso, né? Não adianta a gente esconder, porque a verdade é dita. A verdade é pura. Dentro da verdade não existe mentira. E é isso que eu vejo muitos jovens indígenas sofrer depressão, ansiedade, por isso. Então, o que é bom a gente fazer isso? Hoje, com jovens, que eu penso muito assim, lá na minha aldeia mesmo, graças a Deus, todo mundo não tem esse tempo de ter depressão, ansiedade. Por quê? Porque eles trabalham na mata, na floresta, plantando macaxeira, plantando tudo que a terra dá, né? E é muito longe da cidade. E muitos deles que moram mais perto da cidade, acontece isso, de ter depressão, ansiedade, por causa disso. Então, eles não têm muito, assim, essa força de mexer com a terra, né, plantar, que é isso que nós pode fazer, tirar o nosso jovem, os índios, da depressão, da ansiedade, né? Porque, que nem os meus filhos mesmo, não é dizendo que os meus filhos são melhores do que todos, que a gente, eu sinto assim, todo mundo somos iguais. Então, se para Deus não tem ninguém melhor do que os outros, todos somos iguais. Índio, branco, preto, branco, todos somos iguais. Eu sinto isso, né? E também a gente vai mexer com as plantas, eu trabalho com os floral, com as flores. Eu principalmente, eu peço licença, primeiro, para fazer a colheita de toda a matéria-prima. Por quê? Porque cada planta é vivo. E cada planta é vivo, tem seu ser. E esse seu ser que a gente faz é o espírito da planta. A gente pede licença para poder tirar, para curar as pessoas. Eu trabalho com essas medicina natural, né, floral. Aí vou fazer atendimento das pessoas. Eu sinto o que, para que aquelas pessoas, o que o floral vai servir para ela, para ele. Sinto dentro aonde vai atuar, né? Se é na mente, no coração, qual parte do corpo que aquele medicina vai atuar. E é isso que eu tenho para responder, minha querida irmã, porque é que eu vejo, né? Eu como mãe, como avó, não sou uma médica, que eu nunca estudei para ser médica, mas eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho de trabalhar com medicina natural, conversar com as plantas, mas é conversar com respeito, para poder colher, E é uma coisa que eu falo assim, primeiro quando eu vou colher, eu falo assim, que eu vou colher primeiramente para me curar, para mim poder curar as pessoas. Porque se eu não me curar,
dos problemas que eu sinto, não vou curar ninguém. Que eu estou doente, como é que eu vou curar alguém? Não vou curar ninguém. Porque a minha energia não está boa para curar ninguém. Como que eu vou curar? Não vou curar ninguém com problema mais pior do que às vezes que aquela pessoa que está sentindo, né? Então, é isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que eu tenho para falar para vocês. Obrigada, gratidão. Muito obrigada, dona Francisquinha. Nós estamos nos encaminhando para o final, nos restam 10 minutos, mas se você quiser responder, dona Elza pode responder, e depois eu tenho que responder a minha última pergunta e a gente vai se encaminhando para o final. Sobre a depressão, né, que é a pergunta? A pergunta é, por que o jovem indígena sofre com depressão? Eu, no meu ver, como nós vivemos em luta, né? Então, como eu falo para nós, Guarani, nós é muita coisa, né? Que chegou para nós, tipo assim, o nosso território, porque os nossos filhos, eles nascem na natureza. Eles nascem brincando na água, eles não sabem o que é isso, mas quando chega uma notícia tipo assim, né, que vai acabar os territórios indígenas, aquilo lá está atingindo muitos jovens indígenas, porque os jovens indígenas, eles não sabem como fazer para lutar, tem muitos que têm pai liderança, tem mãe liderança, então eles veem o sofrimento. Hoje em dia todo mundo, mesmo que nem falou a senhora, que tem celular. Então vê uma luta dos parentes em Brasília, vê uma luta dos parentes em outros lugares, ali afeta muito a cabeça deles. Então é ali que se desenvolve a depressão, porque eles têm medo de perder a natureza, eles têm medo de perder o território deles, porque eles não vão conseguir se adaptar em outros lugares. E isso que está acontecendo nas aldeias mesmo. Assim, tipo, nas aldeias que vivem nos matos, ainda, né, na natureza, ainda, como que é o caso da minha, né? Então, por isso que é importante para nós a casa de reza. Porque nós acreditamos que a depressão, ela é um espírito, né, que vem, entra na cabeça da pessoa e faz a pessoa imaginar, faz a pessoa ficar ansiosa, faz a pessoa acreditar que amanhã vai acontecer aquilo que ela está pensando, e não é aquilo. Então nós temos sessão nas nossas casas de reza, e nós já trabalhamos bastante com nossos jovens, estamos conseguindo transformar os nossos jovens para melhor, tirar da depressão. Então para nós, que nem eu falei, a depressão é nova, mas nós estamos conseguindo ajudar os nossos jovens, porque antes os lideranças, eles tinham muita luta, só que era muito diferente do que agora, né? Nós não tínhamos a mídia, nós não tínhamos onde os jovens conseguiam ver o que estava acontecendo com os parentes, mas hoje em dia tudo eles têm, né? Então quando eles verem, eles não precisam nem contar para as mães, para os pais, o que eles viram acontecer com o parente, né? Eles se calam e guardam para eles, e é ali que desenvolve a depressão, e é isso que nós, nosso povo, Guarani-Mbuá, desenvolve a depressão, é mais por causa dos territórios mesmo. Então, é isso que eu tenho para explicar da depressão. Obrigada, dona Elza. Nós vivemos na era da informação. Eu já vi várias pessoas falando por aí que a depressão é a doença do século. E assim como a Covid-19, a depressão chegou também para os povos indígenas, não é diferente. Vocês já pensaram no processo colonizador que aconteceu no nosso país, um processo violento de violências e violações do nosso corpo e do nosso território, em que a juventude indígena vive isso todos os dias? Vocês já pensaram o quanto é difícil para um jovem indígena viver entre a cultura, entre a educação, entre a sua identidade, entre se aceitar ou se negar, quando as pessoas todos os dias negam a sua identidade, negam seu território, te negam saúde, te negam educação, te negam o seu território, você vê violência contra seus parentes, você vê violações contra as mulheres indígenas, você vê o seu território sendo devastado, você vê sua casa sendo queimada, sua casa de reza sendo queimada, você vê os seus parentes morrendo de Covid-19. O que passa na cabeça de um jovem indígena
no século XXI, quando a gente vê tudo isso? Quando a gente vê as informações chegando para a gente tão rápido, está acontecendo aqui um ataque ali, está acontecendo um massacre ali, está acontecendo um assassinato ali, uma menina indígena foi estuprada, morta e assassinada, um parente indígena foi espancado, o outro foi queimado vivo. O que passa na cabeça de um jovem indígena no século XXI, nesse cenário? O próximo pode ser eu sou um alvo, porque as pessoas parecem que não respeitam os povos indígenas, tal como povos tradicionais do país, tal como povos originários do nosso país. A gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa ancestralidade, a gente aprende desde criança o que é ser indígena, o que é respeitar as pessoas, o que é respeitar a natureza, o que é respeitar as matas, mas quando a gente tem acesso à tecnologia, às redes sociais, a gente vê o que acontece com os nossos. E a gente se pergunta, o que é certo e o que é errado? Por que tudo isso está acontecendo com a gente? Será que o que a gente é, o que a gente nasce, a nossa identidade é ser errado nesse mundo? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, não porque a juventude indígena também é uma juventude conectada, é uma juventude que tem acesso à universidade, é uma juventude que tem acesso à educação, uma juventude que tem acesso a isso. E também tem acesso às mídias sociais. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.